Salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um RPG em Pauta, que é um quadro que eu costumo selecionar um determinado assunto e ler algumas coisas sobre ele e tecer comentários. E ele costuma ser o pontapé inicial para o RPG em debate que ocorre aos domingos à noite. E para hoje eu estou trazendo a quinta edição de Dungeons and Dragons. Por que eu estou trazendo essa criança para debater hoje? A Galápagos já colocou avisando todo mundo aqui no Brasil que o livro do mestre já estaria à disposição para comprar, que seria o último dos 3 básicos, que já tinha sido lançado do jogador, o livro dos monstros, e por fim, fechando a tríade, o livro do mestre. Então, eis que um dado momento propício para a gente debater sobre a quinta edição de Dungeons and Dragons. Bom, antes de eu falar um pouquinho mais sobre a quinta edição, era bom de fazer assim meio que uma ficha corrida da história do Dungeons and Dragons, até chegar na quinta edição. Vamos lá. Bom, o D&D ele foi criado por Gary Gygax e Dave Arneson. O jogo tem origens em jogos de tabuleiro dos gêneros Wargame e miniatura. O jogo surgiu como um spin-off de um jogo de um Wargame chamado Chainmail, que foi criado por Gary Gygax e Jeff Perry em 1971. O mundo de D&D foi influenciado pela mitologia mundial, história, literatura pulp e romances de fantasia contemporânea. Há quem diga que há uma grande influência da mitologia de Senhor dos Anéis, criado por Tolkien. Mas aí já tem uma discussão que vai além daqui do que eu pretendo discutir com vocês. O D&D original foi uma pequena caixa de um conjunto de 3 livretos publicado em 1974. Mesmo com um orçamento de produção limitado, o jogo cresceu rapidamente em popularidade. Primeiro, entre os wargamers, e então expandindo-se para um público mais geral de estudantes universitários e do ensino médio. Em 1977, a editora TSR, que ficou responsável pela publicação do jogo, criou o primeiro elemento de uma estratégia dupla que dividiria o D&D por quase 2 décadas. Uma edição em caixa do conjunto básico de D&D foi introduzido, apresentando as regras básicas em um formato mais simples e compreensível para o público em geral. No mesmo ano, a primeira parte de Advanced Dungeons and Dragons, que ficou conhecido como AD&D, foi publicado, o qual trouxe em um conjunto as várias regras, opções e correções já publicadas, tornando-se um jogo unificado e definido para os jogadores. Ou seja, antes do AD&D, foram publicadas várias opções, regras e correções, adaptações do que havia sido lançado para AD&D. E aí acabou se formatando no Advanced Dungeons and Dragons. A segunda edição de AD&D foi publicado em 1989. Novamente como 3 livros básicos de regras, tendo David Zeb Cook como o principal desenvolvedor. Em 1997, a TSR foi comprada pela Wizards of the Coast e 3 anos depois, em 2000,
foi lançada a terceira edição de Dungeons and Dragons. O novo lançamento colocou as linhas básica e avançada em um único jogo unificado. Ou seja, como a estratégia anterior era a linha básica e o Advanced, que fez surgir o AD&D, os dois foram colocados e unificados. Essa foi a mais ampla revisão das regras de D&D e serviu como base para um sistema de interpretação de personagens multigênero desenvolvido em torno do dado de 20 faces, chamado de sistema D20. Graças a esse sistema D20 vieram a surgir o que ficou conhecido como o OpenGL, que seria a licença aberta do jogo do sistema D20. Graças a essa licença aberta, vários outros jogos utilizando o sistema D20 foram desenvolvidos e não necessariamente ligados a D&D. Brincou-se muito na época que a predominância do sistema D20 era tão grande que se comparava com aquela frase do um anel para todos dominar, ou um sistema para todos dominar. Era divertida a brincadeira, porque era uma predominância absurda do sistema D20. Em 2003, o Dungeons and Dragons versão 3.5 foi lançado como uma revisão das regras da terceira edição. Esse lançamento incorporou centenas de mudanças de regras, principalmente as menores, e expandiu os livros de regras básicos. Já em 2018, foram lançados 3 livros básicos da quarta edição de Dungeons and Dragons. Esta edição otimizou o jogo em uma forma mais simplificada e introduziu numerosas mudanças de regras. Muitas habilidades de personagens foram reestruturadas em poderes. Esta foi a edição mais criticada que eu tive a oportunidade de testemunhar. Houve assim um racha entre os fãs. Um grupo gostou, outro não. E esse que não gostou se recusou a adotar a quarta edição como a sua sistema de jogo e evolução. Continuaram jogando com a versão 3.5. Foi realmente um período de bastante conflito entre os fãs de Dungeons and Dragons. Foi assim uma fase bem complicada. Só que em 2014 viria a surgir a edição que voltaria a agregar os fãs de D&D. Essa edição, quinta edição, ela coincidiu com o aniversário de 40 anos de D&D. Desde então, essa edição alcançou seu maior número de jogadores em sua história, de 12 a 15 milhões só na América do Norte. Segundo a jornalista Mary Pylon, para a revista Bloomberg, relatou que as vendas da quinta edição foram de até 41% em 2017, maior em relação ao ano anterior, e subiu para 52% em 2018, tornando-se o maior ano de vendas do jogo. Então, galera, essa quinta edição ela acabou atraindo de volta todos os fãs de D&D. Ela meio tanto os fãs de 3.5 quanto os fãs da quarta edição. E tem sido realmente um grande sucesso, não só lá fora, mas aqui no Brasil. Os jogos de D&D estão chegando agora através da Galápagos, que está trazendo os livros traduzidos para o português para a galera jogar aqui no Brasil e ter acesso ao material na língua portuguesa. Quinta edição, como eu disse, ela tem agradado muito os fãs. Tenho escutado, eu ainda não tive a oportunidade de ler o quinta edição, mas muitos fãs comentam que eles melhoraram bastante as mecânicas de D&D e otimizou o jogo, ele ficou mais fluido. Só que como realmente eu não conheço detalhadamente essa evolução da quinta edição, nada melhor do que convidar
3 fãs de D&D para falar sobre essa evolução, do como a quinta edição agradou tanto os fãs. Esses 3 vão estar no domingo à noite comigo, debatendo sobre o quinta edição. O primeiro, no caso a primeira, é a Gessérie Damasceno, que é integrante do grupo RP Girls, que também é uma grande fã de D&D. O segundo é o João Marcelo de Holanda, que ele é um narrador atuante nos encontros do Centur aqui em Belém e que tem uma habilidade impressionante de lidar com mais de 5 jogadores ao mesmo tempo. Eu já vi até 10 jogadores na mesa dele. E o Mário Amaral, que é fã do jogo e que joga desde a época do Hero Quest, de 1994 até hoje. Então, esses 3 estarão no domingo, compartilhando comigo e com quem estiver assistindo a live, todas as suas experiências dos D&D anteriores e atualmente a quinta edição, compartilhando conosco as suas impressões do que gostou e o que não gostou desta nova edição que tem trazido bastante agrado aos fãs de D&D. Então é isso, galera. Domingo que vem a gente se vê no RPG em Debate falando da quinta edição de D&D. Falou!